Olá, turma! A nossa aula de hoje é sobre adição e subtração de números decimais. Mas vamos relembrar um pouquinho as características de um número decimal. São números caracterizados pela presença da vírgula. Uma parte inteira, que fica à esquerda da vírgula, e a parte decimal, que fica à direita da vírgula, ou seja, depois da vírgula. Você sabia? Todos os números decimais podem ser representados por frações. Vejamos, nós temos 15 décimos. Observe que nós temos um zero, portanto, depois da vírgula, só precisamos de uma casa decimal. Se nós temos 31 centésimos, depois da vírgula, duas casas decimais. 7 milésimos, 3 casas decimais. 5.825. Observem que nós temos 4 zeros em 10.000, sendo assim 4 casas decimais depois do zero. Números decimais. Observamos a vírgula decimal e a nossa leitura, o 5. Pronunciamos décimos, porque uma casa, a primeira casa, a segunda casa decimal, centésimos, a terceira casa decimal, milésimos. Vamos para a parte inteira agora. Antes da vírgula, nós temos o 4. O 4 representa a unidade. O 3, dezena. O 2, centena. E o 1, unidade de milhar. Vale destacar que este ponto separador de milhar é muito importante quando existem várias quantidades de números. Leitura dos números decimais. 0,1, 1 décimo. 0,4, 4 décimos. Nós temos agora um centésimo. Observe que nós temos duas casas depois da vírgula. 35 centésimos. 125 milésimos. Mas por que milésimos? Nós temos 3 casas depois da vírgula. 1 inteiro e 50 centésimos. Lembrem-se que antes da vírgula, nós temos os inteiros e depois da vírgula, a parte decimal. 2 inteiros e 1 décimo. 4 inteiros e 8 décimos. Agora sim, as operações com os números decimais. O foco em adição e subtração. Vamos lá. Em primeiro lugar, nós precisamos realizar 3 situações. Falou em operação com número decimal, adição ou subtração. Nós precisamos igualar todas as casas decimais. Igualar o número de casas depois da vírgula. Também precisamos alinhar a vírgula abaixo de vírgula. E só depois efetuar a operação indicada.
Vejamos. No caso da adição, 1,256 milésimos ou 1 inteiro e 256 milésimos, mais 31 inteiros e 75 centésimos. Observem que nós temos 3 casas decimais depois da vírgula, e já no 31 inteiros e 75 centésimos, nós temos 2 casas. Foi necessário acrescentar um zero para igualar as casas decimais. Só depois alinhar vírgula abaixo de vírgula e efetuar a operação. A mesma coisa acontece com essa outra operação, onde igualamos as casas decimais. Observem em vermelho, nós temos vírgula abaixo de vírgula e só depois a operação ela pode ser realizada. No caso da subtração, o mesmo processo. Vamos igualar as casas decimais, nesse caso não precisou, as casas decimais nós precisamos igualar. Não igualamos a parte inteira, que é a questão do 103 e do 25. Nesse caso, só alinhamos as vírgulas e efetuamos a operação. Neste caso, observem, igualamos as casas decimais. Colocamos a vírgula, acrescentamos os zeros, ajustamos as vírgulas e realizamos a operação. Na letra A, não precisamos ajustar as casas decimais, realizamos a operação. Observem, vírgula abaixo de vírgula. Na letra B, nós precisamos sim acrescentar um zero para ajustar a quantidade de casas decimais e realizamos a operação. Na letra C, não precisamos igualar as casas decimais e na letra D, precisamos ajustar acrescentando um zero. Nos outros exemplos, nós ajustamos somente a questão das vírgulas, igualamos, colocamos vírgula abaixo de vírgula, realizando a operação. E na subtração também. Vamos recordar o que aprendemos sobre os números decimais? Então, os números decimais são formados por uma parte inteira e uma parte decimal. Já sabemos, a parte inteira fica antes da vírgula, onde encontramos unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Já na parte decimal, nós encontramos décimos, se temos uma casa depois da vírgula. Centésimo, se encontramos 2 casas depois da vírgula. Milésimo, se encontramos 3 casas depois da vírgula. E assim por diante. Até a próxima aula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Em breve, vamos aprender sobre multiplicação e divisão
de números decimais. Tchau, tchau!